Olá, bem-vindos! Vamos iniciar agora a costura completa do coelho. Muito bem, vamos começar com a costura dos braços. Os braços eles serão costurados nas laterais do corpo. Você ajusta, posiciona no local certo e faz a costura. Esse fio ele é bem simples para costurar. Então, nós usamos a agulha de tapeçaria. Eu só posiciono certinho o local que eu quero que eles fiquem. Ele vai ficar aqui bem na lateral. E aqui eu vou costurando, sempre pegando um pontinho logo abaixo do braço. E saio com a agulha no braço. Novamente aqui, eu vou nos próximos 2 pontinhos. Venho na mesma direção. E saio com o fio aqui. Novamente. Pego os próximos 2 pontos aqui. E faço isso até o final. Eu gosto de fazer a costura assim porque ela fica mais escondida. Nesse caso desse fio, ele não marca muito, ele praticamente não aparece. Quando é outro fio, muitas vezes a costura fica aparecendo, então por isso que eu faço desse jeito. Aqui no último, eu venho aqui na mesma direção, só que agora eu vou sair com ele aqui. Volto para trás do braço. Aí, mais uma vez, para finalizar, eu pego a ponta aqui, escondo aqui, saio aqui novamente. E novamente a pontinha aqui. Agora, esse fio eu coloco aqui atrás. Pronto. O primeiro braço tá costurado. Agora, o segundo, eu vou fazer a mesma coisa e vou sair com o fio no mesmo lugar. Costurei o segundo braço. Agora, eu vou finalizar saindo com o fio no mesmo lugar do primeiro. Então, você observa bem o mesmo lugar, sai com o fio no mesmo buraquinho. Agora, a gente tá com os 2 fios saindo juntos. E agora, para finalizar, eu só dou um nó nos fios e cortamos o fio. É importante que eles saiam exatamente no mesmo lugar, porque o nó vai ficar lá dentro. Se eles saírem em buraquinhos diferentes, eles vão marcar as costas do bichinho. Aí não fica bom. Aqui a gente só esconde com a agulha. Pronto. Costurei os braços. Agora vou costurar as pernas. Agora, para costurar a perna, é o mesmo raciocínio dos braços. Nós deixamos elas alinhadas ao braço, bem certinho. Você alinha bem certinho e faz a mesma costura, costurando por baixo dos pontinhos para esconder. Se você quiser que ele fique sentadinho, você pode costurar elas desse jeito. É só mudar a posição para costurar. Por isso que eu não enchi muito aqui. Porque você pode costurar assim se você quiser que ele fique numa posição sentadinha. Se não, você costura ela na mesma direção
dos braços. Então, vou fazer a costura aqui das duas pernas. Já voltamos. Costurei as duas pernas, fiz a mesma coisa, saí com os dois fios aqui no mesmo lugar. Damos um nó e cortamos novamente, para esconder o fio. E agora, finalizando aqui, escondemos o fio. As perninhas e os braços costuradinhos. Agora, eu vou costurar as orelhas. Agora, costurando as orelhas, a ideia é que elas fiquem nessa posição, em pé. Então, por isso que elas não são muito longas, porque a ideia é que elas fiquem de pezinho nele. Para costurar, nós vamos costurar elas dobradas nas pontas. Então, ela finalizou assim. Para costurar, nós dobramos aqui. Eu dou um pontinho aqui só para unir. Só para unir elas, para que elas fiquem fechadinhas. Posiciono bem em cima da cabeça e faço a costura. Vamos fazer isso com as duas orelhas. Eu posiciono a orelha no topo da cabeça. Para me ajudar nesses primeiros pontos, eu vou colocar 2 alfinetes, só para eu ter certeza do local da costura, para começar. Então, aqui eu passo o fio, prendi a primeira parte, dou um pontinho aqui, pego uma parte da orelha, vou passar o fio novamente lá para trás, só que agora eu vou sair nessa ponta aqui, mais ou menos aonde ela vai ficar. Já pode tirar os alfinetes. E eu marco, prendo aqui a outra ponta da orelha. Agora ela tá solta, ela tá bem molinha ainda, mas eu já sei que ela vai ficar nessa posição. Eu fiz 2 pontos na frente e um aqui atrás. Agora, é só costurar as laterais para ela ficar bem firme. Finalizei a primeira costura, então a orelha ficou presa, ficou firme. Saí com o fio aqui atrás e eu vou fazer a mesma coisa com a segunda orelha. Sempre também saindo com o fio no mesmo lugar para poder finalizar com um nó depois. Então, vamos costurar a segunda e já voltamos. Orelhas costuradas, braços e pernas. Agora, falta só a cauda, o rabinho do nosso coelho. Então, eu enchi um pouquinho para ela ficar durinha. Posiciono aqui, atrás, bem no meio das pernas, e costuramos. Costurei. Como não tem nenhum outro fio para dar um nó, eu podia ter deixado os fios das pernas, mas acabei não deixando, não tem problema. A gente só arremata, faz um nozinho, um último ponto com um nozinho aqui. Sai com o fio em outro lugar e corta o fio. Pronto. Cortamos esse fio aqui. E a costura do rabinho finalizou. Finalizamos o nosso coelho.
Eu gostei do resultado, e você? Para o acabamento dos olhos e do focinho, eu vou precisar de um fio preto, um pedaço longo de fio preto. E eu vou fazer aqui a sobrancelha do coelho. Então, eu venho com ela logo acima dos olhos. Eu vou deixar um pedaço de fio aqui fora. Venho aqui e já vou sair com ela aqui do outro lado. Mais ou menos na direção que eu quero que ela fique. Não precisa puxar muito, porque esse fio, se você puxar muito, ela vai desaparecer aqui. Então, aqui. E você pode sair com ela aqui, com a agulha aqui no mesmo lugar desse primeiro fio preto. As sobrancelhas. Aqui eu vou dar só um nozinho. E vou cortar para poder esconder o fio. Pronto. E vou fazer a mesma coisa para marcar aqui o focinho dele. Posiciona com a agulha no local que você quer. Vem aqui no meio para marcar. E eu vou sair com ela no mesmo lugar, onde a gente colocou. Pronto. E a mesma coisa, agora é só dar um nozinho e esconder o fio. Prontinho. Esses aqui, então, são os dois coelhos que eu fiz com o mesmo fio, o fio Amigurumi Pelúcia, com agulha 4. É a mesma receita, esse eu fiz primeiro e esse eu fiz junto com vocês. Se você quiser adquirir a receita completa, o arquivo em PDF, a receita está disponível tanto na minha loja do Elo7, quanto na minha loja do Etsy. Eu vou deixar o link para vocês, tá bom? Obrigada por ficarem comigo até o final. Lembrando também que aqui no meu canal tem disponível o passo a passo dessa cenourinha de crochê, para que você possa rechear ela com chocolates e presentear junto com o coelho. Olha só que opção maravilhosa. Obrigada e até a próxima!